Então é isso mesmo. Se você deu play nesse podcast é porque você quer saber sobre o assunto que eu vou tratar aqui, que é o worship deixou os músicos preguiçosos. Será que vai ter treta? Sinto cheiro de treta. Mas eu quero deixar algumas considerações bem relevantes aqui para a gente começar. Eu não quero aqui desmerecer nenhum tipo de adoração, nem o worship, nem o que as pessoas chamam de adoração raiz. Nada disso, eu não quero desmerecer nenhum, eu não tô aqui para defender o worship, não tô aqui para defender a adoração raiz, eu não tô aqui para defender nem para dizer que é bom ou que é ruim. Porque eu gosto muito de worship, eu amo worship, a forma de adoração chamada de worship, e eu amo também aqueles louvores, aquelas adorações mais antigas também, que são bem legais, tem letras muito profundas, eu escuto até hoje essas músicas antigas porque são muito bonitas e elas falam de uma forma muito preciosa, elas carregam uma mensagem muito preciosa a respeito de Jesus. E o worship também de hoje em dia tem muitas letras bem legais, letras bonitas e que tocam os nossos corações. Então eu não estou aqui para falar mal de nenhum e nem para falar mal de outro também, porque eu sou uma pessoa que eu amo worship. Eu amo esse tipo de música. Primeiro que a gente chama de worship, mas eu não sei se seria necessariamente essa forma de falar, porque worship significa adoração em inglês. Então não seria basicamente um tipo de música, mas as pessoas rotularam muito isso para chamar de worship. O que é o worship? O worship é aquele tipo de adoração onde tem toda uma ambientação, tem os pads no que o teclado coloca aquele pad, aquela ambientação que é eterna, fica a hora que você, o tempo que você quiser, ela fica lá tocando, soando em um acorde só, fica aquela ambientação por toda a música, no tom da música que as pessoas vão tocar. Tem alguns sintetizadores, tem uns que não usam tantos sintetizadores, mas tem outros que usam o sintetizador. Tem aquelas guitarras com reverb, com delay, músicas de 3, 4 notas e que as letras repetem 60 vezes durante 10 minutos. 10 minutos de música, nós usamos 3 frases e passou uma hora cantando essa música com 3 frases. Isso é basicamente o worship. Agora que por que as pessoas acham que o worship é sinônimo de preguiça? Aí é que vem essa parte que eu acabei de falar. Ele é um tipo de adoração que as pessoas podem achar que é coisa de preguiçoso, mas não é, porque usam 3, 4 notas, tem aquele negócio mais fácil, é mais rápido de você aprender, você colocou 3 notas, tocou para baixo, durante 1 ou 2 horas você leva o louvor inteiro. Aí as pessoas dizem que isso é ser preguiçoso, mas eu não acho que é preguiçoso. Se bem que o que as pessoas rotulam como worship, eles dizem que isso começou lá no lá com o Hillsong. Mas se você for ouvir a banda Hillsong, o Ministério Hillsong, e for comparar com os worship que nós temos hoje em dia, você vai ver que é totalmente diferente, porque se você ouvir o worship tocando, o worship não, o Hillsong tocando, você vai ver que eles têm várias frases de riffs, as guitarras têm frases diferentes, soa bem legal, as letras totalmente profundas e bem desenvolvidas, e eles não têm repetições durante a música. Então as pessoas dizem, ah não, mas esse worship está tomando o mercado hoje, está acabando com a adoração na igreja. Isso foi culpa do Hillsong, que começou com essa história de worship. Mas se você for olhar o worship, as músicas do Hillsong, se você for tratar como o pai do worship, o Hillsong, você vai ver que a música deles é totalmente diferente do que a gente escuta hoje nas ditas worship, né? Porque eles tocam de uma forma totalmente diferente. Eles têm várias frases, letras bem profundas e que não tem muitas repetições e tem riffs até bem difíceis nas músicas. Eu escuto várias músicas do Hillsong e eu vejo isso. Eu sempre presto atenção que ele, se for um worship, é um worship totalmente diferente. Mas os que a gente vê hoje em dia são músicas que são 2, 3 letras, né, 2, 3 frases, que passam 10, 15 minutos cantando a mesma frase com 3, 4 acordes. Isso seria o worship, mas o worship, ele, eu não acho que ele seja um tipo de música para preguiçoso. É aquele dos 4 acordes, é o punk moderno. É por isso que as pessoas falam que worship é sinônimo de preguiça. Não tem aquele punk, punk rock, estilo Ramones, Didi Ramone, coloca 3 notas, 3 acordes na guitarra e começa a tocar para baixo,
só tocando para baixo mesmo, sem nenhuma coisa diferente, sem nada especial, sem nenhuma escala, nem nada, só vai, coloca o acorde, toca para baixo e é só correr pro abraço. Aí as pessoas dizem que por conta disso o worship é coisa de preguiçoso. Aí eles dizem, não, mas hoje esse worship é coisa de preguiçoso porque coloca três notas e vai durante toda a música. Era melhor aqueles louvores antigos porque era mais trabalhado, as letras eram mais profundas, tinha toques de piano, tinha o baixo bem trabalhado, a guitarra bem bonita, o violão com vários acordes, cheio de dedilhado, de frases. Era aquela música que não se repetia, mas que tinha uma letra bem profunda. Então às vezes fica aquela briga entre entre igrejas que aderem mais a esse movimento worship e aquelas igrejas que são mais conservadoras, que gostam daquelas músicas mais antigas, e fica essa briga entre os dois para dizer, o worship é coisa de preguiçoso, o worship acabou com o louvor brasileiro, o worship está acabando com a adoração, melhor a gente tocar aquelas músicas antigas. Então fica essa briga. Então eu não estou aqui para defender nenhum dos dois, eu vou apenas expor o meu ponto de vista. Por que que eu acho que o worship ganhou tanto espaço nesse tempo de hoje, na igreja no tempo de hoje? Por que que eu acho isso? Bom, eu vou falar aquilo que eu percebi, aquilo que eu também uso e que eu acho muito legal, porque eu amo tocar worship, eu toco mais, o tipo que eu mais toco é o worship. Então eu vou falar aquilo que eu faço e aquilo que eu percebi também nos outros adoradores que usam muito worship. Por que que eu acho que o worship ganhou tanto espaço? Bom, porque as músicas elas são mais congregacionais, ou seja, elas são mais fáceis de aprender. Eu não estou dizendo que aquelas músicas antigas não são congregacionais, mas eu estou dizendo que essa música é mais congregacional. Por quê? Porque ela é, como são três frases, três, eu estou dizendo três, eu estou generalizando, mas não é três, né? São basicamente três, mas às vezes não é, é só porque a música ela é formada por uma introdução e um refrão. E a introdução e o refrão se repetem por 60 vezes e dá quase uma hora de música. Mas essa música elas são mais congregacionais por quê? Porque a igreja consegue aprender mais fácil aquilo que está sendo cantado. Então, se eu pego uma música que ela repete muito aquela frase, então vai ser mais fácil da igreja pegar músicas novas e conseguir adorar junto com a gente já na primeira vez que a gente tocar esse louvor na igreja. Então elas são mais congregacionais, elas são mais fáceis de aprender. Por exemplo, tem músicas que são mais difíceis da gente conseguir decorar. Tem música que até hoje a gente toca várias vezes na igreja e até hoje eu não aprendi a letra, porque são músicas grandes com uma letra bem complicada, grande, que não repete, e isso se torna mais difícil, mais dificultoso da gente aprender. Então isso foi algo que ganhou muito espaço na igreja por conta disso, porque você toca uma vez, as pessoas escutam e já aprendem. Eu tenho até uma experiência com isso. Eu fui para um acampamento da minha igreja, um retiro de jovens, e começou a tocar uma música que é aquela Sinto Fluir. Eu tenho até no canal uma videoaula dessa música. E quando essa música começou a tocar, eu nunca tinha ouvido. Mas ela tocou uma vez, quando foi na segunda vez que ele voltou para a introdução, eu já cantei a música todinha junto. Porque ela repetia muito, então era mais fácil de eu aprender. E eu consegui aprender e eu louvei, foi uma benção. Então é por isso que tem ganhado muito espaço nesse cenário de hoje por conta disso. Porque fica mais fácil da gente aprender, fica mais fácil da gente cantar junto e é mais fácil até para quem vai tocar também. Não fica algo tão difícil, algo tão dificultoso, até para a gente entrar com as ministrações. Porque tem músicas que são bem difíceis de você tocar na igreja. Tem músicas que elas só vão funcionar em um exato momento, em um momento exato. Por exemplo, tem músicas que elas só vão funcionar em um determinado momento que você estiver falando sobre aquele tema. Então ali ela se encaixa, mas ela não é uma música congregacional, é uma música mais para você refletir sobre aquele tema, refletir sobre aquilo que você está sentindo ali naquele momento que você está vivendo com Jesus. Então, é uma música que ela não é congregacional, mas que ela é uma música temática. É por um período ali. Já tem músicas que funcionam, mas tem músicas que não vai funcionar na igreja. Teve um tempo que a gente tocou tanto tempo na célula a mesma música que eu comecei a criar uma letra em cima daquela música. Mas como ela não era uma música tão congregacional, ficava mais difícil de a gente conseguir fazer alguma coisa espontânea, alguma coisa diferente nela. E das pessoas até decorarem também essa música. Tanto é que a gente passou mais de 2 meses cantando essa música e até hoje o início dela eu sempre troco a letra, eu não lembro direito.
Então, tem muito disso de por que o worship ele ganhou tanto espaço nesse tempo que a gente está vivendo hoje na igreja. Isso também possibilitou as chamadas medleys, que são uma música puxa a outra, você pode colocar várias músicas numa música só, então você não interrompe aquela atmosfera de adoração. Você não precisa parar e falar para poder começar outra música, não. Eles fizeram muito isso, tem ocorrido muito no tempo de hoje. Você pega uma música, ela tem 4 acordes, e nessa música de 4 acordes se juntam mais de 10, 15 músicas que estão no mesmo tom, e o andamento também é igual. 1, 2, 3, 4. O andamento é sempre igual, e você consegue levar todas essas letras em uma só música. Então foi algo que ajudou bastante, foi algo muito bom, porque você está cantando uma música, você começa a fluir, você deixa o Espírito Santo tomar conta do lugar, e você não precisa parar para cantar outra música em outro tom, parar tudo e começar de novo. Não. Você está cantando uma música, você parou essa música e nela você já coloca outra, já coloca tudo junto e já vai cantar outra música falando sobre outro tema, mas você está dentro daquela música e você não interrompeu a adoração. Você continuou adorando e a igreja continuou naquele espírito de adoração sem parar nem nada. Então, algo muito bom que fez o worship ganhar espaço na igreja no tempo de hoje é isso também, porque além de ser uma música mais congregacional, uma música mais fácil de se aprender, ela também possibilita esse tipo de encaixe musical. Ou seja, você começa cantando uma música, você termina ela e quando chega no final você já pega uma frase de outra música e junta junto. Ou você pode fazer isso durante a música no início mesmo. Você sai pegando frases de músicas diferentes e ir juntando e cantar como se fosse uma só música. Então possibilitou isso. E é por isso que o worship tem ganhado muito campo, ele tem feito sucesso, tem ganhado tanto espaço na música de hoje. Mas isso não quer dizer que a gente só vive de worship. Não, as músicas antigas também nós tocamos nas igrejas e elas também fazem efeito, adoramos também da mesma forma. Então, não tem por que ter essa briga entre o worship e a música mais antiga, que é chamada de a música raiz, adoração raiz. Não, é só músicas diferentes, tipos diferentes. É como se aqui no Brasil nós tocamos o pop rock e lá nos Estados Unidos toca o punk rock. Então são tipos de músicas diferentes. É só isso. Não é porque um não é melhor do que o outro. Um não leva a gente a adoração maior a Deus do que o outro. Não, porque a adoração é algo singular. A adoração sou eu quem faço. Não é a música que faz a adoração, sou eu que faço a adoração a Deus. Sou eu que vou adorar a Deus. Então, a adoração ela vem de mim a Deus. Então, a gente precisa prestar atenção nesse ponto também. Talvez isso seja algo passageiro, ou talvez não seja algo passageiro. Pode ser que a gente tá tocando hoje o worship, mas lá na frente essa moda passe e comece a cantar outro tipo de música ou voltar ao que era antes. Mas eu acredito que pode ser que seja passageiro, mas também pode ser que não seja, porque as pessoas dizem, ah não, mas o worship começou quando o Hillsong trouxe aquela banda lá da Austrália, o Hillsong veio, trouxe isso, as igrejas de parede preta, trouxe o worship e trouxe não sei o que. Mas se você for parar para olhar, tem muito worship desde mesmo da década de 90. Tem Pastor Antônio Cirilo, que é um dos maiores worshipeiros do Brasil, é dali do início dos anos 2000. O cara é um gênio na adoração e o dele é totalmente worship. Se você pegar para escutar uma música do Pastor Antônio Cirilo, você vai ver que ele é worship. O cara ele é um expoente na geração mais antiga, ali nos anos 2000. Ele é bem expoente, muitas pessoas se inspiram nele, eu também gosto muito dele, ele é uma inspiração para mim também. E você vê que ele é worship, então a gente vê que o worship ele não começou agora, o worship não veio com o Hillsong, não. O worship já existe já faz tempo. Então a gente não pode dizer se é algo passageiro ou é algo que não é passageiro. Não tem como a gente falar isso porque o worship ele não começou agora, ele não foi como muitas pessoas falam, é uma modinha da igreja que vai começar, mas que com o tempo vai acabar.
Não, porque é algo que já começou há mais tempo lá atrás. Pode ser que acabe? Pode ser que acabe esse tipo de música, mas talvez pode ser que não acabe porque é algo mais já vem de lá de trás mesmo, já é antigo, já é algo que já vinha acontecendo. Então não é algo novo, não é algo que começou agora. Então a gente não tem como falar se é algo passageiro ou se não é algo passageiro. Então nós precisamos deixar dessa infantilidade e dizer, mas um tipo de música é melhor do que o outro. Não, a gente precisa parar de falar com isso. A gente precisa parar de dizer isso. A gente só precisa adorar a Deus. O que importa é que nós estamos adorando a Deus, que nós estamos adorando a Jesus e adorando a majestade dele. Nós estamos cantando verdades sobre o reino. Enquanto você estiver cantando a palavra de Deus, enquanto você estiver louvando e exaltando ao Senhor, enquanto você estiver vivendo e conhecendo Jesus, não importa qual é a forma do seu louvor, o que importa é que você está conhecendo Jesus, que você está adorando Ele e que você está vivendo para Ele. É isso que importa. Não importa se você coloca 4 acordes e toca para baixo, ou se você tem uma linha mais pensada, se você tem acordes mais bem feitos, mais bonitos, frases mais legais, músicas mais profundas. Não, isso não importa. O que importa é que Deus está sendo adorado. Então vamos deixar dessas coisas e vamos adorar a Deus, independente da forma que nós adorarmos. Então, se você é uma pessoa que gosta muito do worship, ou se você é uma pessoa também que não gosta desse tipo de worship, eu tenho algumas bandas aqui para recomendar para vocês deixarem dessa mesmice de músicas antigas e de músicas até worship também. Eu tenho boas recomendações e alguns dias eu tenho até no canal ensinando vídeo aulas dessas músicas. Eu recomendo para vocês ouvir o Rodolfo Abrantes porque ele tem músicas bem legais. Ele não toca aquele worship tradicional, ele é um rock and roll mais aquele rock and roll tradicional mesmo, rock clássico, e é bem legal. Ele tem músicas muito bonitas, bem profundas, e eu creio que você será abençoado pela vida dele. Eu também recomendo O Muro de Pedra, já é um rock um pouco mais pesado, já é um rock um pouco mais diferente, mas que também tem muitas músicas legais, com letras bem profundas e que nos faz refletir se a gente realmente está seguindo a Jesus ou se a gente está se deixando viver pelo que a gente quer. Eu recomendo também o Amém Júnior para quem gosta de um rock alternativo, um rock mais diferente. Eles têm uma pegada bem dos anos 80, ali 70, 80, uma música mais com sintetizadores, com aquela guitarra cheia de reverb, bem reverberada. Para quem gosta desse tipo de música, é um prato cheio. Amém Júnior tem músicas bem profundas, com temas bem relevantes, tratando de esperança, e é bem legal também. Eu ultimamente também tenho escutado muito, que eu descobri esses dias, foi o Céu na Terra Music. Eu descobri um dia desse no YouTube. Eles têm, se eu não me engano, só tem 2 músicas, mas são 2 músicas, uau, cara, muito lindas, bem legais. E eles têm basicamente a mesma pegada do Amém Júnior, aquele rock, aquele indie rock, né, rock alternativo, bem antigo. Eles têm uns sintetizadores, têm uma guitarra bem reverberada, um baixo bem presente, algo bem legal. E eles têm letras bem profundas falando sobre Jesus. E eu indico para vocês porque foi músicas que edificaram a minha vida e eu creio que vai edificar vocês também. Então, isso são algumas recomendações para você que quer deixar da mesmice dos louvores que estão mais na mídia, porque nós falamos muito dos louvores que estão na mídia, nós falamos muito desses louvores que são bem conhecidos, mas tem muita gente fazendo coisa boa por aí que a gente talvez não conheça, porque eles não estão na mídia, eles não são tão vistos assim, mas tem muita coisa boa sendo feita aqui no Brasil. Tem muita adoração boa e coisas legais para nos abençoar e para nos fazer adorar a Deus mais profundamente e para conhecer Jesus cada vez mais. Então, se você gostou desse podcast, compartilhe esse podcast com as pessoas, com quem você sabe que gosta de podcast. Quem não gosta, esse é um convite para você fazer essa pessoa gostar. Se a pessoa não conhece o que é podcast, você já manda esse podcast para ele saber o que é um podcast. Se inscreve lá no meu canal, que é o Igor Norato, para você não perder nenhuma videoaula, de nenhuma música, não perder nenhum devocional. Eu coloco sempre devocional toda segunda-feira e videoaulas toda sexta-feira. O podcast aqui eu coloco todo domingo, então todo domingo, toda semana eu trago um podcast aqui para vocês. Então
deixe escrito aí na sua agenda, deixa aí um lembrete de que domingo vai ter um podcast no Honorados Cast. Então, você já deixa lá, deixa marcado, porque domingo eu estou aqui de volta para falar com vocês. Não se esquece de ir lá no meu Instagram, que é o Igor Honorato, vai lá e me segue. Se você tem alguma sugestão de algum tema para trazer aqui no podcast, você vai lá no direct e fala comigo e deixa lá o seu comentário para mim, que eu creio que será algo poderoso e nós vamos conversar juntos. Vai lá no Apoia-se, deixe lá a sua generosidade para me ajudar. Eu vou deixar